polêmica na cama. Afinal, qual é a duração do sono considerado saudável? Um cientista americano garante: menos do que 8 horas de sono por noite faz mal à saúde de qualquer um. Até para quem acha que consegue dormir pouco. Quantas horas você dorme por noite? Normalmente 6 horas. Umas 5 horas e meia. Em média, 6 horas por dia eu durmo. Gostaria de dormir mais? Queria dormir um pouco mais, queria ficar um pouquinho mais na cama, né? Mas afinal, existe uma duração ideal para o sono? Algumas pessoas dormem pouco e dizem que isso não faz mal para elas. É o caso do presidente Trump. Ele costuma dormir entre 3 e 4 horas por noite. Diz que isso é um dos motivos do próprio sucesso. Trump já explicou a situação com uma pergunta: como alguém que dorme mais de 8 horas por dia consegue competir com alguém que dorme de 3 a 4? Quando o Tom Cruise grava um novo filme, dorme no máximo 3 horas por noite. Ele se sente mais produtivo. O ator declarou numa entrevista: quando trabalho sem parar, quase não preciso dormir. A Andrea passa o menor tempo possível na cama. Ela é confeiteira e tem uma rotina agitada o dia todo. Durmo 5 horas e acordo, eu tenho energia assim para trabalhar, para fazer tudo, sem problema algum. Eu gosto do meu tempo curto para aproveitar muito mais, dormir menos e trabalhar, ter mais tempo para fazer minhas coisas. Para grande parte dos especialistas, a Andrea, o Tom Cruise e o presidente Trump não estão completamente errados. Cientistas defendem que o número ideal de horas de sono pode mudar sim, de acordo com a pessoa. Ou seja, existiriam aqueles que podem dormir um pouco menos e aqueles que precisam ficar mais tempo na cama. Queria dormir no mínimo 8 horas. Segundo esse pesquisador americano, você está certo, Gelson. Gregory Belenk, da Universidade da Pensilvânia, afirma que todo mundo precisa de 8 horas de sono, nem mais, nem menos. O Dr. Belenk é um dos maiores especialistas no assunto no mundo. Ele comandou 3 importantes instituições americanas que trabalham com pesquisas do sono. O neurologista explica como coordenou uma das pesquisas mais importantes já realizadas até hoje sobre o sono. A pesquisa testou a capacidade de concentração e trabalho dos voluntários que foram separados por grupos. Um grupo que dormiu 4 horas por noite ao longo de 2 semanas. Outro dormiu 6 horas e o terceiro dormiu 8 horas. Resultado: os grupos que dormiram 4 e 6 horas por noite ficaram mais vulneráveis a erros, à falta de concentração, ao cansaço e a ter sérios problemas de saúde. Com o grupo que dormiu 8 horas, tudo bem. Segundo o Gregory Belenk, existe um impacto brutal no desempenho profissional da pessoa que dorme menos que 8 horas, mesmo se ela não perceber isso imediatamente. Por exemplo, 25% das pessoas que dormiram apenas 6 horas por noite cochilaram na frente do computador no período de 1 semana de trabalho. Lembra da Andrea, a confeiteira que dorme 5 horas por noite? Apesar de ela garantir que acorda disposta, ela também reconhece: com o passar dos dias, o desempenho cai. Especialmente quando ela precisa de concentração para fazer esses desenhos delicados nos bolos. Eu tenho que redobrar essa concentração, porque essa minha profissão, ela requer muitos detalhes. E se você errar algum detalhe, estraga todo o seu trabalho. A vista fica cansada, o raciocínio fica lento. Inclusive, eu tenho, além do trabalho de fazer os bolos, eu entrego os meus bolos. Então, até para fazer esse transporte, dirigir, eu redobro a minha atenção, porque parece que tudo fica muito lento. Mas atenção, nem todos concordam com a regra das 8 horas.
É possível viver muito bem dormindo poucas horas. É isso que muitas vezes, por exemplo, os grandes empresários, as pessoas que fazem a diferença, geralmente dormem pouco. Por quê? Porque sono, para muita gente, é perda de tempo. O tempo ideal é aquele que você dorme de forma adequada. Então, por isso, eu sou a favor de dormir menos e aproveitar mais o dia. Até mesmo o Dr. Belenque acredita que existem pessoas capazes de dormir menos de 8 horas. Mas para ele, esse grupo é bem pequeno, inferior a 5%. A Maria tem certeza que não está nesses 5%. Ela precisa mesmo das tais 8 horas de sono. Tem que ser no mínimo 8. Se não for 8, o meu dia começa péssimo, assim. Mal-humorada, cansada. A impressão que dá é que eu acordei vindo de um exercício, sabe? Como se eu tivesse me exercitado a noite toda. Então, eu preciso desse tempo mínimo de sono, porque senão o meu dia seguinte ele não rende. Paulo e Tatiana sofrem por dormir menos do que gostariam. Apenas 6 horas por noite. Eu acho que eu preciso de um pouquinho mais de tempo para poder dormir. Se eu pudesse, eu dormiria mais, com certeza. O motivo de tanta falta de sono é a filha Isadora, de 5 anos. Os cuidados e as atividades com a criança, além do trabalho no banco e ainda tarefas domésticas, comprometem a felicidade familiar. Se eu não tiver dormido bem, eu vou ficar ruim o dia todo. Eu sinto que a concentração, acho que fica prejudicada, eu fico mais irritada. Não é a mesma qualidade, assim, dos dias que eu poderia ter dormido mais. Você sente a tua necessidade de sono. Todos nós sabemos que a gente não está bem quando não dorme o suficiente. Isso é um grande marcador para a gente saber quanto a gente precisa dormir. Lutar contra isso é lutar contra a natureza. E a gente paga um preço alto na saúde em relação a isso. Todos os médicos concordam com algumas regrinhas para combinar sono, saúde e produtividade. Prefira dormir à noite e de maneira contínua. Nada de parcelar as horinhas de sono em 2 ou 3 vezes ao longo do dia. Você desconfia que precisa dormir mais? Uma boa dica para confirmar isso é ver como o seu corpo chega ao fim da semana. No final da semana, eu começo a sentir esse cansaço. É sono, dor nas pernas, o corpo fica mais pesado. Então, eu acredito que se eu conseguisse relaxar, dormir um pouquinho mais que 5 horas, talvez meu corpo reagisse melhor.